Olá pessoal, eu sou o Cláudio, você está no Vamos Combinar, canal de uma família brasileira que vive aqui em Toronto, no Canadá. E hoje finalmente vai sair o vídeo sobre algumas dúvidas que vocês mesmos deixaram nos comentários, tanto aqui no YouTube como no Instagram, sobre a minha profissão, que é relacionada à usinagem CNC. Então eu decidi fazer um videozinho e eu vou fazer um programinha CNC aqui, vou preparar a minha maquininha aqui em casa e vou usinar uma pecinha. E enquanto isso vai acontecendo, a gente vai batendo um papinho, tirando algumas dúvidas, falando sobre alguns termos técnicos, ok? Vamos lá comigo, vai ser legal. Uma das dúvidas que sempre surge aqui no canal é: existe vaga só de operador de usinagem CNC? Ou só de programador CNC? Ou só de preparador CNC? Então vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Existem vagas específicas dos três. Normalmente, quem opera também prepara, mas não necessariamente programa. Então existe a profissão de programador CNC, que trabalha somente com software, e essa pessoa não necessariamente opera a máquina e nem prepara. E existe a vaga só de operador, que é aquela pessoa que não faz programa, não prepara a máquina, ela só abastece a máquina com matéria-prima e opera a máquina. Simples assim. E existe aquele profissional que faz os três, tanto prepara, como programa, como opera, que é o meu caso. Então, cada uma dessas profissões existe uma faixa salarial diferente, existem requisitos diferentes, na hora da entrevista é diferente, e isso daí vai variar de empresa para empresa e de profissional para profissional. Falando um pouquinho sobre o salário dessas três faixas, eu poderia dizer que para quem faz só a parte operacional, quem só opera, ou seja, um operador CNC, o salário provavelmente vai ficar ali entre 17 a 20 dólares. Falando isso hoje aqui em outubro de 2021. Já para quem opera e prepara, o salário sobe um pouquinho, ficando ali entre uns 20 e 25 dólares a hora. Agora, para quem faz programa CNC, prepara a máquina e opera, o salário fica acima de 25, podendo chegar em algumas empresas que pagam muito bem, até uns 40 dólares a hora. Bora preparar um programinha aqui de um porta-moedas que eu vou fazer e aí vocês vão acompanhar o processo comigo. Bora lá, vem comigo aqui no computador que eu vou mostrar para vocês. Bom, qual que é o projeto que eu vou fazer aqui hoje? Hoje minha ideia é fazer um porta-moedas num formatinho de Kombi. Então, para fazer esse projeto, eu uso esse programa aqui, que chama Aspire. E eu vou entrar aqui e vou colocar o tamanho da minha matéria-prima, 190 por 125 por 16 de altura. E aí eu consigo importar aqui um vetor. E aí esse vetor que eu vou usar é essa combinha. E aí eu faço aqui a mágica, centralizo, né? Agora eu vou fazer um offset aqui para ser a cavidade onde vai ser o porta-moedas, 8 milímetros. E eu vou dar um outro offset aqui de 5 milímetros, que vai ser o contorno do porta-moedas. Ok. Agora vamos para a parte da programação CNC. Outra dúvida que o pessoal sempre coloca pra gente aqui é: que tipo de máquina tem aqui? Que tipo de comando tem aqui? Que tipo de linguagem tem aqui? Eu já vou logo de cara deixar claro que nada é diferente do que a gente está acostumado no Brasil. As máquinas que tem aqui, as linguagens e os comandos são os mesmos. Então eu posso dizer que eu já vi aqui, já trabalhei com Mazak, já trabalhei com Haas, Deckelmarro, já trabalhei com uma máquina que nunca tinha visto, que é uma máquina alemã que chama Wheeler. E os comandos também não são diferentes, os comandos são Fanuc, Siemens, Mazatrol e as outras variações desses mesmos comandos. E as linguagens são as mesmas, tanto a linguagem do Mazatrol como a linguagem ISO, da mesma forma como a gente está acostumado a trabalhar no Brasil. Primeiro eu vou fazer o pocket, que é a cavidade do porta-moedas. Para isso eu vou usar uma ferramenta Ball Nose, para quem está mais acostumado aí no Brasil, é uma esférica,
de meia polegada. Esse pocket vai ter 5 milímetros de profundidade e eu vou incrementar em passes de meio milímetro. Esse é o contorno. Vamos calcular. E essa é a usinagem que eu vou fazer na madeira. Vamos deixar ela guardada de lado aí, que eu tenho mais 2 usinagens para ser feita. O pessoal sempre me pergunta como que é o dia a dia. Como é que funciona, qual que seria um processo básico para a usinagem de uma peça. Mais uma vez, não é diferente do que a gente está acostumado no Brasil, né? No meu caso, que eu faço tanto a preparação como a programação e operação, eu recebo um desenho. Esse desenho tem ali a especificação de como que a peça tem que ser, com dimensões e características relacionadas a essa peça. Eu faço o programa, no meu caso hoje eu faço o programa na própria máquina, no Mazatrol, que é uma Mazak que eu trabalho hoje, um torno CNC. Eu carrego a matéria-prima, preparo a máquina, faço a primeira peça, envio essa peça para o controle de qualidade aprova e aí eu faço o lote todo que eu tenho que fazer. Fechou o lote, eu coloco essa peça no local determinado e parto para a próxima peça. Simples assim, não tem segredo. Então, a próxima usinagem que eu vou fazer é a do desenho da Kombi. E nesse software que eu uso aqui, ele usa um V-Carve. Então, eu vou lá, pego a função V-Carve, seleciono qual que vai ser o desenho que eu vou querer fazer a gravação. Nesse caso aqui eu vou usar uma ferramenta em V 90 graus de meia polegada também, e eu vou descer 1 milímetro de profundidade. Essa é a gravação. Esse barulhinho que vocês estão ouvindo aí é o gato, tá? Não é a máquina de usinando, não. Tem gente que pergunta se tem vaga para máquina convencional. Cara, isso aí é mosca branca. Anota aí. Você que é profissional de máquina convencional e tem vontade de trabalhar aqui no Canadá, saiba que existe vaga e não tem muito profissional para essas vagas. E a última usinagem vai ser a do contorno. E essa usinagem do contorno eu vou usar uma ferramenta de topo, que em inglês a gente chama end mill, de 6 milímetros. E eu vou usinar passante. Então eu vou colocar 2/10 maior aqui que a espessura do material para usinar por completo. Esse é o contorno. Agora vamos simular para ver como é que ficou. Onde é que simulação? Vamos lá. Então primeiro eu vou simular o pocket com a esférica. São 5 milímetros de profundidade. Depois da esférica, vamos fazer a gravação do desenho que eu quero com a ferramenta em V e, por fim, o contorno com a ferramenta de topo. E esse daí é o porta-moedas. Bom, agora é a hora da verdade. Já salvei o meu programa aqui no pendrive e eu vou levar vocês lá na minha mini oficininha para a gente fazer um porta-moeda que eu acabei de programar. Bora lá comigo, preparar e operar aquela maquininha. Essa aqui é a minha oficininha. Então, eu tenho algumas ferramentinhas aqui atrás, né? Eu tenho ali o meu controlador, eu tenho mais ferramentas aqui e aqui eu tenho a minha máquina. É uma frisadorinha CNC. E ela faz a conexão com esse computadorzinho aqui. E aí nesse computador aqui eu tenho o controlador dessa máquina, que é esse software aí. Bem simplesinho, não tem tanto recurso como uma frisadora normal, mas eu consigo brincar. Aqui eu tenho mais algumas ferramentas. E agora vamos tentar fazer essa pecinha aí e ver como é que termina. Bom, uma das muitas dúvidas que as pessoas têm aqui é em relação aos termos técnicos que a gente usa aqui. Nome de ferramenta, nome de instrumento, partes de máquina. Vamos tentar levantar alguns pontos aqui, alguns termos que a gente usa bastante aqui,
para sanar um pouco dessas dúvidas. Então vamos lá. Para esse projeto aqui eu vou usar 3 ferramentas. Uma End Mill, que é mais conhecida como topo. Uma V, que é uma V mesmo, 90 graus. E uma Ball Nose, que é essa ferramenta aqui. Eu vou começar a preparar aqui e aí a gente vai conversando um pouco mais sobre alguns termos das máquinas. Primeiro eu tenho que colocar a ferramenta na pinça, que em inglês chama-se collet. Esse collet eu vou colocar no spindle da minha máquina, que é o cabeçote. E eu vou usar uma cutting tool, que é uma ferramenta de corte. Bora lá preparar. Brocas, drill, fresas, mill, alargador, reamer. As ferramentas de usinagem de torno, por exemplo, as ferramentas com insertos, são insert holders. As barras de mandrilar são as boring bars. Aqueles cabeçotes que a gente usa para faceamento no centro de usinagem, aqui eles chamam de fly cutters. Os machos são chamados de taps e os cavaquinhos que a gente faz são os chips ou swarfs. Componentes de tornos, ou em inglês lathe, ou se for CNC, CNC lathes. Nos tornos nós temos as placas de 3, 4 castanhas, mas em inglês elas são chamadas de chuck, chucks with 3 jaws or 4 jaws. Ou também tem os chuck collets, que não tem castanhas, são as pinças. Baby, live it up, you know the way we coming. Turning in the profits of the Enterrei a ferramenta, resetei a máquina e esqueci de botar o ponto zero de novo. Perdeu. Acontece. Tem a luneta, que é chamada de steady rest. Tem o contraponto, que é chamado de tailstock. Tem a torre, que é chamada de turret. O barramento é bed e os pedais para abrir e fechar a placa são os switch pedals. O painel de controle é o control panel. O comando, que a gente está acostumado a chamar no Brasil, ele aqui chamam de CNC controller. E para as ferramentas nós temos os... E nas ferramentas também temos ferramentas. Tem o martelo, que é o hammer, mas também tem a marreta, que é o mallet. E se você tiver aquele macete de borracha, aqui você vai chamar ele de rubber mallet. E os alicates, que são vários também, né? Só que alicate aqui em inglês é plier. E aí você vai ter o alicate universal, que é o combination plier. Você vai ter o alicate de bico, que é o long nose plier. Você vai ter o alicate de corte, que é o diagonal cutter. E tem o alicate de pressão, que não é plier, é vice grip. E vice também é morsa em inglês. Tem as chaves de fenda, chave Phillips, que são as screwdrivers. As limas são chamadas de files. E aí você vai ter flat files, rounded files. A trena é chamada de tape measure. E o estilete, que é o nosso amigo aqui, é chamada de snap-off knife.
particularidade que a gente tem que lembrar é que aqui não se trabalha em milímetros. Quer dizer, até se trabalha, mas as máquinas normalmente são configuradas em polegada. Alguns desenhos vêm em milímetro, mas as máquinas e os instrumentos, muito próximo dos 100%, são em polegada. Então, tem essa conversão aí também que no começo não é fácil. Velocidade de corte, dimensão, você tem que pegar, e cálculos são todos diferentes, então você tem que pegar e dar uma adaptada. Mas não é complicado assim a ponto de desesperar não, mas tem que lembrar disso. Baby, live it up, you know the work week coming. Turn it into profit, so the hurt means something. Shine on the competition, shawty, that's easy. Cuban on the collar, so the next day freezy. Uma dúvida que é muito recorrente. Precisa ter um nível de inglês fluente para trabalhar como operador de usinagem, programador, preparador? Olha, vou ser sincero, não precisa ser aquele nível de inglês super fluente. Mas tem que ter o mínimo para que se consiga ter uma conversa, assimilar o trabalho que tem que ser feito, receber orientação com precisão e, quando tiver alguma dúvida, também ser claro na hora de pedir uma explicação. Então, esse inglês é o mínimo que tem que ter, porque senão você não vai conseguir fazer a peça. Tem muita informação que muitas vezes não está no desenho. Você conhece o desenho, conhece a máquina, conhece a ferramenta, mas não vai conseguir entender tudo o que precisa para fabricar. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Muito obrigado por acompanhar nossas aventuras. Se vocês curtiram, clique no curtir, deixa a gente saber. Se vocês gostam do nosso conteúdo, considere se inscrever no nosso canal, compartilhe com os amigos e até a próxima. Tchau! Everything closed this late, but your contact. Here to catch a vibe, you might catch a little contact.